Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estamos aqui com o Dr. Cláudio Leonardo. Dr. Cláudio, agora nós separamos o terceiro bloco para comentar da melhor forma possível e responsável do caso que gerou, né, digamos assim, a sua maior publicidade. Já era um médico conhecido, mas ganhou aí as redes sociais e destaque nos meios de comunicação por ter sido mais uma pessoa que resolveu sair do silêncio e mostrar a realidade da saúde pública de Campos. Graças a Deus, mais uma pessoa nesse exército que busca uma sociedade mais justa e um governo mais verdadeiro, buscando a independência da população. Primeira pergunta, o senhor algum dia foi um médico negligente dentro do Hospital Geral de Guarulhos para responder algum procedimento administrativo? Não, nunca. Nesses últimos 7 anos, nunca teve nada. E que processo administrativo é esse que o senhor está respondendo? Qual é o objeto dele? O que é verdade, o que é mentira nisso? Olha, o processo administrativo foi originado depois de uma entrevista que eu dei na frente do hospital, a uma rede de televisão da cidade, em que eles me perguntaram o que eu achava da saúde pública. Eu, como cidadão, usuário da saúde pública, tenho todo o direito do mundo de opinar sobre qualquer coisa relacionada à saúde pública da cidade de Campos. Goste os gestores da cidade ou não, isso para mim não faz a menor diferença, eu vou opinar e vou continuar opinando. E eles me perguntaram o que eu achava. Eu acho que é uma porcaria, mesmo. Eu acho que estava muito ruim. Está muito ruim. Para melhorar, para ficar ruim, aliás, tem que melhorar muito, porque está muito ruim. E aí, essa entrevista em que eu explanei as minhas indignações, gerou todo esse ato persecutório por parte da Secretaria de Saúde. Qual foi o desenrolar disso, passo a passo? Eu tenho 2 matrículas na prefeitura. São 2 concursos públicos e que eu assumi os 2 concursos públicos no HGG, em 2 dias específicos do HGG. Ou seja, assim, a minha vida inteira eu tive trabalhando lá dentro. Então eu nunca trabalhei em nenhum outro local. E aí, imediatamente após a minha entrevista, uma semana depois, eu fui contactado via telefone, onde eu fui orientado a não ir mais ao plantão, pelo meu supervisor. A não ir mais ao plantão, porque, de acordo ao diretor-geral do hospital, Dr. Wilson Cabral, a minha matrícula tinha sido devolvida à Secretaria de Saúde, onde eu seria relotado em algum outro posto de saúde ou qualquer outra coisa. Iam fazer alguma coisa comigo. Sobre qual alegação até então você não sabia? Até então eu não tinha informação do que se tratava, mas já sabia que era por conta da entrevista. Mas oficialmente, nada. Nenhum pio sobre o assunto. Tudo bem, sem problema algum, a gente não está falando de um passeio na Disney, a gente está falando de um plantão no hospital que falta tudo. Então, assim, vai me tirar de um hospital inclusive, que falta faltando nesse caso até o médico plantonista. Faltando nesse caso até médico plantonista. Então, aí me tiraram dali, me colocaram em Baixa Grande, me colocaram no posto de saúde, onde a coisa também faltava tudo. Então, eu não sei o que foi a ação aí. A ação foi meio... Sim, mas aí nós publicamos um procedimento, né, assinado por secretário, por direção, que você estaria respondendo um processo administrativo. Você teve acesso a isso? O que consta nesse papel? O processo administrativo hoje ele tem 2 grandes queixas. A primeira grande queixa. Houve um fato no hospital de Guarulhos em que chegou uma menina vinda de um posto desses da Baixada Campista, e ela chegou no hospital num estado muito grave, com risco iminente de morrer. Ela com o pai dela, com os familiares dela, eles desesperados com a criança, a menina de 15 anos de idade, linda. Que é um acidente? Linda. Não. Ela desenvolveu uma má formação arteriovenosa cerebral e essa má formação sangrou. Um sangramento intracraniano numa menina de 15 anos de idade, fazendo uma crise convulsiva muito grave na emergência do hospital. Imediatamente, eu peguei essa menina, fui dar assistência de saúde para ela, levei essa menina, tomografou, essa menina fez tudo. Essa menina evoluiu rapidamente com piora clínica e precisou ser entubada. O tubo para poder dar assistência ventilatória, dar vida para essa menina, dar chance para ela sobreviver. E nesse dia especificamente, o hospital estava um pandemônio, lotado. Todos os ventiladores que tinham na emergência estavam sendo utilizados nesse dia. Isso não é uma coisa comum, mas nesse dia estava. Bom, vamos então providenciar um ventilador mecânico, que a gente não pode deixar a menina entubada, ambuzando ela aqui a noite inteira. A gente precisa de um equipamento. Aonde tem? Não tem. Mas vai ter que ter.
E eu peguei, saí de onde eu estava, fui até o CTI, conversei com os meus colegas do CTI e solicitei auxílio deles para poder pegar um ventilador mecânico lá. A princípio não me deram muita atenção, porque estavam ocupados com outras coisas, acho que nem prestaram atenção no que eu estava dizendo. De qualquer forma, a minha necessidade era iminente, eu não ia deixar a menina morrer no corredor do hospital sem dar assistência. Nesse caso de alguns profissionais também, né? Eu não ia deixar a menina morrer no hospital, uma menina jovem, ia deixar morrer por falta de assistência de saúde, não ia deixar. Aí eu falei, eu vou levar o ventilador do CTI. Eu procurei um ventilador que não estava sendo utilizado, um ventilador mecânico, numa paciente que estava hemodinamicamente estável, bem, que não ia necessitar do ventilador, estava em ar ambiente a mulher, e peguei o ventilador que estava na beira do leito dela e levei para a emergência para poder utilizar. Aí, rapaz, você não acredita que eu fui chamado a atenção por ter tomado a atitude de salvar uma vida? Quem te chamou a atenção? O meu diretor imediato, Dr. Wilson Cabral, chamou essa atenção produzindo esse inquérito em qual estou sendo penalizado. Agora, eu quero deixar bem claro, você sabe quantas vezes eu precisaria fazer isso, eu faria novamente? Todas. O engraçado é que esse objeto foi colocado no procedimento administrativo após a entrevista, né? Foi após a entrevista. Antes ninguém Ninguém procurou o senhor para reclamar de o senhor ter pego o ventilador na UTI. Pelo contrário, eu recebi muito elogio por parte da família da menina, que a criança do foi pai. salva? Tá viva, a menina me mandou uma carta agradecendo, me agradecendo muito a chance que eu dei a ela dela sair viva. Graças a Deus. Porque graças àquele movimento em que eu peitei mesmo e peitaria de novo qualquer um que tivesse lá. Qualquer um que estivesse lá, eu ia levar aquele ventilador para botar nessa menina, entendeu? Goste ou não goste, concorde ou não concorde. Eu não estou aqui para fazer média com ninguém, não. Eu estou aqui para defender a saúde lá naquele corredor, entendeu? Eu não estou aqui para agradar ninguém, não tenho essa intenção, não tenho intenção de nada, não. Eu faço e farei se for preciso. Novamente, não tem conversa. Isso aí você não faz mais o plantão do HGG e não, só está em Baixa Grande. Eu fui suspenso do HGG nas minhas 2 matrículas. Com ou sem remuneração? São plantão de quarta e sexta. O plantão de sexta-feira, que era vinculado à secretaria, me devolveram para Baixa Grande, me mandaram para Baixa Grande. E eu agradeço muito, porque Baixa Grande precisa muito de gente que precise fazer a coisa funcionar e eu vou fazer funcionar. E tem também a matrícula de quarta-feira, em que eles me deram uma suspensão de 60 dias, remunerada, mas é um remunerado parcial, né? Porque como eu era plantonista de emergência, eu tinha umas gratificações por trabalhar na emergência, que isso aí vai ser cortado efetivamente. Certo. E qual a sua relação hoje com a Secretaria de Saúde? Você tem notado uma dificuldade maior, de repente, em requerimentos para Baixa Grande, relacionamento com outros profissionais, alguma coisa mudou para o lado negativo seu dentro do ciclo médico onde você trabalha? Sem citar nomes, caso você não queira. Não, assim, com relação à Secretaria de Saúde... Saúde... Você está hostilizado, você está apoiado, como é que está a sua situação hoje? Pela direção da Secretaria de Saúde, eu sou persona não grata até o fim da vida. Eu sou um sujeito que tem que ser... subjugado até o último instante. Seja bem-vindo. Tem que ser subjugado até o último instante. Gente, eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Pode pegar a matrícula, fazer o que quiserem com ela. Eu vou continuar sendo usuário, eu vou continuar sendo cidadão. Eu vou para a porta do posto e vou reclamar das condições do posto. É isso que não conseguem entender. Eles têm que diferenciar uma coisa da outra. Eu estou questionando como cidadão e eu exijo que tenha condição no posto de saúde, que tenha condição nos hospitais. Estou exigindo. Existe uma coisa muito simples na democracia. Quando a gente elege um prefeito, um governador, um vereador, um deputado, ele trabalha para a gente. Não é o contrário. Exatamente. Não é o contrário. A prefeita me deve satisfações. Prefeita, por que a prefeitura não tem condição nos postos? É uma pergunta que eu, cidadão desta cidade, estou fazendo à senhora, para a senhora poder me responder e dizer por que não tem, porque eu estou cobrando da senhora uma atitude positiva em prol disso. E não vou deixar de cobrar. Senhor secretário de saúde, a mesma situação. Por que não funciona, senhor secretário de saúde? Cláudio, recentemente você publicou um vídeo após a queda de uma árvore no distrito de Goytacazes, que veio a falecer um empresário lá. E eu estou aqui para provocar, não estou aqui para facilitar.
Observando os outros vídeos, ele teve também um caráter, na minha opinião, político. Por quê? Porque você claramente ali não faz uma declaração direta, mas você faz uma vinculação à possível falta de controle naquela obra para que a árvore caia. Como você pensa em continuar fazendo esse belo trabalho de divulgação pública dos problemas reais, eu sei porque o que você está falando eu comprovo que é realmente verdade, e não conseguir fazer com que o próprio governo desqualifique o seu discurso partindo do princípio que jogue, isso é uma questão política, isso é uma questão de interesse partidário. Como que você vai ter maturidade para continuar sendo o que você está sendo, de benefícios para a sociedade, e o governo não consiga colar em você alguma pecha negativa? Ou seja, tudo que ele fez até hoje está aí, fez porque tinha interesses particulares. Não tem interesse nenhum. Gente, eu sou um cidadão de Campos. Eu moro aqui, minha família mora aqui. Meus filhos estão crescendo aqui. Eu tenho que lutar para que isso aqui se torne uma cidade melhor. Quando eu reclamei da saúde de Campos, eu não reclamei com viés político nenhum, porque eu não tenho viés político nenhum. Eu não tenho interesse a coisa nenhuma. Eu tenho interesse de que meu pai, quando precisar, vá ao Ferreira Machado e tenha um atendimento digno. Eu tenho interesse de quando eu precisar, vá ao HGG e tenha um atendimento digno. Eu tenho interesse quando meu amigo precisar, possa ir ao HGG e eu possa dar esse atendimento digno a ele, porque lá tem condições de trabalhar. Dar um viés político para isso mostra muito bem com quem que a gente está lidando, entendeu? Com gente que trabalha de forma muito suja. Porque isso é uma sujeira que está exposta. Está exposta, é uma chaga que está exposta, em que a população inteira está subjugada a ela. Essa é uma peste negra na cidade, a saúde pública daqui. Está matando a população de Campos. E será que ninguém mais percebe isso? Será que eu fui o único que percebeu dentro da rede de saúde? Pasme você, até agora, eu não tive apoio dos meus colegas do HGG. Apoio explícito. Eu sofro a perseguição porque eu sou o único. Eu estou sozinho. Agora, se eu tivesse com todos os meus colegas, a prefeitura teria condições de contradizer todo mundo ao mesmo tempo? É ruim, uma rebelião da área de saúde, ela seria a queda do governo. Eu conclamo os meus amigos, os meus colegas de plantão a participarem das denúncias, a denunciarem as condições de trabalho. Até porque estão falando coisas verídicas, que é o ponto principal de qualquer denúncia. Se você contar o seu dia a dia dentro de uma instituição de emergência, você não vai estar inventando história nenhuma, você vai estar contando o seu dia a dia, como é que você trabalha. Se você conta a sua forma de trabalho dentro do Ferreira Machado, meu amigo médico, meu amigo enfermeiro, meu amigo técnico, se você conta a sua condição de trabalho aí, você vai estar falando a verdade dos fatos. Você não está inventando história. Você não está inventando história. Então, eu conclamo a todo mundo a participar disso. A gente é cidadão, a gente tem o direito de cobrar. Eu estou cobrando como cidadão e a prefeitura não entende isso porque a prefeitura é déspota, ela não aceita ser contradita. E eu vou contradizer sempre. Eu, como cidadão, eu estou exigindo, eu não estou pedindo mais, eu estou exigindo. Como contribuinte, como eleitor, como cidadão, eu estou exigindo que o posto de saúde e os hospitais funcionem, que as escolas funcionem, que tenha saneamento básico, que esse esgoto não corra a céu aberto. Eu estou exigindo que o transporte público dessa cidade funcione, que as vias públicas funcionem. Eu estou exigindo que o sistema de trânsito seja um sistema de trânsito decente, não seja essa bandalha eterna que é nessa cidade, onde você liga um pisca-alerta e para o carro onde você quer. Eu estou exigindo controle, postura. Ordem pública, eu estou exigindo. Eu pago muito caro de imposto nessa cidade, todo ano, para a gente ter um serviço, uma prestação de serviço decente, a gente tem essa bandalha, essa bagunça. Chegou um momento que tem que acontecer alguma mudança. E essa mudança, se eu for a única voz que vai gritar nessa mudança, pedir essa mudança, eu vou continuar gritando. E eu conclamo a todo mundo a gritar comigo. Porque se eu gritar junto com mais alguém, a nossa voz vai chegar mais longe, vai chegar mais alto. Esses espaços que a gente tem na mídia para poder divulgar esse pedido, esse chamado, é importante porque as pessoas têm pelo menos a oportunidade de ouvir. As pessoas têm que ter a percepção de que a gente tem muito mais direito do que a população de Campos imagina. Entendeu? A negligência aos atendimentos nos hospitais não é uma coisa do médico do hospital, é uma coisa do sistema. O médico está sofrendo igual ao usuário. Doutor Cláudio, vou fazer uma pergunta muito direta.
Se hoje alguém chegar no hospital com risco de morte, o risco aumenta devido à estrutura, não estou falando da qualidade do atendimento, a estrutura, essa pessoa, a chance hoje é maior de morrer do que sobreviver? Hoje é. Hoje a estrutura dos hospitais de emergência é muito precária. Ela atende até um certo volume da população. Dali para frente ela não consegue mais. Então você tem uma parcela gigantesca da população... Além de sofrer, desculpe interromper, além de sofrer o acidente, tem que torcer para que o acidente não seja muito grave. Exatamente. Se você cair de moto na cidade de Campos, você tem que torcer muito para todos os fatores divinos confluírem para você conseguir ter no mesmo instante material para suas cirurgias, vaga num CTI, entendeu? Você tem que torcer muito. Espaço para você ficar internado. Então, essa situação é uma situação que bota em risco de vida iminente a todos os usuários do serviço público. Entendeu? E você vê a irresponsabilidade no trânsito com os motoqueiros dessa cidade. Eles não têm ideia, não têm conhecimento do que significa passar um dia numa sala laranja, numa sala vermelha, dependendo de alguma assistência. Então, assim, moçada, diminui a velocidade na moto, porque o Ferreira Machado não dá conta de assistir todo mundo, não. Doutor, a remuneração dos médicos em Campos, ela é... Lógico que a gente sempre quer ganhar mais, né? Nós temos 2 minutos que o senhor respondesse essa pergunta e fizesse a sua consideração final. O concursado médico hoje, ele ganha de forma honrosa ou haveria possibilidade da administração pública dar um pouco mais de remuneração que geraria também um pouco mais de motivação para o trabalho? Eu acho que a questão salarial envolve outros pontos. A estrutura, a qualidade do serviço motiva muito mais o profissional do que simplesmente o dinheiro. Você pode pagar muito bem uma pessoa e botar ela na emergência do Ferreira Machado que ela vai ficar insatisfeita. Perfeito. Hoje tem agora, você transforma a emergência do HGG do Ferreira Machado num hospital de excelência, a pessoa vai ter desejo de estar lá, porque ela sabe que ela vai fazer o bem. Quem está na medicina, mas medicina é um sacerdócio, medicina não é uma profissão. A gente se dedica 150 horas por semana à medicina. Então, quando você pega um médico, você não vê um médico que fala que trabalhou 40 horas semanais. 40 horas semanais ele trabalhou nos últimos 2 plantões dele. Então, o salário médico hoje, existe um piso nacional, que é o piso da Federação Nacional dos Médicos, aí, que é um piso que está tentando ser implementado no Brasil. Não consegue, porque as prefeituras alegam que é um valor muito exagerado, mas pensa, minha gente, a população tem que entender isso também. Um trabalhador normal brasileiro trabalha 40 horas semanais. O médico, se ficar 2 dias no hospital, ele já trabalhou 48. Perfeito. Então, quando a gente passa 3 dias, 4 dias dentro de um hospital, a gente está trabalhando por 2, por 3. Perfeito. E isso é a remuneração que a gente pede. É a remuneração digna pela carga de trabalho que a gente se submete. Proporcional. E a responsabilidade do que a gente faz. Se eu fizer alguma coisa errada, ele não fica andando em cima da rua, não. Ele não fica andando para lá e para cá, não. Ele está enterrado. É diferente do engenheiro. Se o engenheiro levantar uma parede errada, ela vai ficar torta. Mas vai ficar ali. Doutor, eu queria agradecer muito a sua presença. O grupo de comunicação está à sua disposição e que o senhor fizesse a sua consideração final. Eu quero agradecer a oportunidade da gente estar conversando aqui sobre saúde, sobre esses assuntos todos. E eu quero convidar todas as pessoas que tiverem acesso às entrevistas, a esses bate-papos, que ajudem a gente a cobrar. Vamos cobrar da população, vamos cobrar da prefeitura, vamos cobrar da secretaria, vamos cobrar da Secretaria de Educação, vamos cobrar da Secretaria de Postura, vamos cobrar da Secretaria de Trânsito. Gente, a gente tem que aprender a cobrar. Essa cidade não funciona porque ninguém cobra nada. As pessoas estão preocupadas apenas no cheque cidadão, na casinha. Não existe. Vamos aprender a cobrar dignidade. Perfeito. Nós estamos terminando aqui o nosso programa Polêmica com o Dr. Cláudio Leonardo e até semana que vem com mais um entrevistado.